Seja bem-vindo, pessoal, a mais um episódio do Gotalking. A gente está com mais um novo episódio aqui no ar e eu já vou pedir para você deixar o dedo no like, se inscrever no canal, compartilhar esse novo episódio, porque tá muito massa, pessoal. E primeiro, eu quero agradecer a participação do Rodrigo Moronta, que está aqui mais uma vez. Pode dar um tchauzinho para o pessoal aí. O Rodrigo já é da casa, vocês conhecem bem. Quem não conhece vai conhecer hoje um pouquinho da historinha dele. E hoje o convidado principal, que é o Gabriel. Gabriel é um colaborador aqui da nossa empresa, né, Gabriel? Como que você está? Está tudo bem? Maravilha, muito obrigado pelo convite. Muito feliz em estar aqui hoje. E espero receber novos convites para participar aí do GoTalk, das entrevistas e também dos lançamentos, né? Claro, claro. O Gabriel aí... Gabriel, já para explicar para o pessoal se enturmar com você, o que você faz da vida? O que você é aqui na Control Soft? Conta pra gente aí um pouquinho. Bom, vamos lá. Atualmente eu sou gerente de projetos aqui da Vistoria Go, cuido da parte de tecnologia, também auxilio na parte de desenvolvimento de processos, de produtos, como laudos, consultas e até mesmo integrações com parceiros, né? Onde a gente sempre tenta fazer um levantamento de requisitos, entregar o máximo de serviços possíveis e sempre tentando ver o mundo tecnológico, como que nós podemos favorecer o mercado de vistorias, né? Bom, basicamente é isso. Também participo aqui também do desenvolvimento dos projetos, onde o Rodrigo sempre está bastante envolvido, o pessoal do desenvolvimento. Também estamos com algumas envolvimento com outros departamentos, como o suporte comercial, onde eles sempre estão participando para saber onde que nós podemos melhorar e aperfeiçoar no cotidiano, né? Perfeito. Esse é o Gabriel aí, pessoal. Já aproveita, já segue aí. Quer deixar seu Instagram, pessoal? Ou não quer deixar? Não quer fazer um merchanzinho? Um marketing? Cara, vamos apresentar aí brevemente, Rodrigo. Eu vou pedir para você se apresentar para a gente também. Bem brevemente, quem que é você, Rodrigo Moronta? Sou CEO da Control Soft, já atuo nesse mercado automotivo aí em torno de 15 anos. A ideia e a filosofia sempre foi trazer inovação para esse setor, poder contribuir ali no comprei o carro e agora, né, o que eu faço. Então, a gente contribui em toda essa cadeia e não só na parte de vistoria. Hoje a gente já está na parte de documentação. Já tive outros trabalhos antes, mas depois de 15 anos é complicado você falar de uma coisa que você trabalhou tanto tempo atrás, né? Então, minha vida já se mistura aqui com a empresa, já nem lembro como que era direito minha vida antes de estar aqui na Control S. Legal, cara. Valeu, Rodrigo. Cara, eu vou perguntar, aproveitar, né, o foco aqui a gente está no Gabriel. Gabriel, queria te perguntar uma coisinha muito especial. Como que foi o começo da sua jornada aqui dentro da Control Soft? Como que você chegou? Como foi aquele início? Como que rolou o Gabriel aqui dentro? Nossa, a história é bem peculiar até. Na verdade, para ser sincero, eu conheci o Rodrigo. Antes de conhecer a empresa, eu conheci primeiro o Rodrigo. Aqui onde a empresa está situada hoje, uns 5 estabelecimentos para cima, tinha um restaurante. Eu era garçom nesse restaurante. E o Rodrigo frequentava lá. E teve um dia que ele levou o computador, eu vi ele desenvolvendo. E aí, onde eu tive a aproximação, foi um pouco intrometido, assim, desculpa atrapalhar, tal. Gostaria de saber que você está mexendo, vi que você está mexendo com código, você é programador. Aí foi onde ele falou que tinha uma empresa de tecnologia e que era o dono. Aí eu, nossa, bacana, eu sempre quis trabalhar com isso. Aí, de momentos depois, ele indo lá vários dias, convivendo bastante lá no restaurante, peguei uma certa amizade. Aí teve um dia que eu saí do restaurante e eu estava indo fazer outra entrevista em outro lugar. Nem ia passar aqui na Vistoria Go, na Control S, né? E eu trombei com ele na rua. Eu vi ele na rua e ele falou assim, pô, você sumiu, nunca mais te vi, o que aconteceu? Aí eu falei, sai do restaurante, estava procurando coisa mais voltada para a área que eu quero seguir. Aí ele falou, passa aqui amanhã, vamos ver se a gente consegue conversar, ver alguma coisa. E eu fui fazer essa entrevista e não consegui nada. Eu era muito novo, tinha 17 anos, tinha acabado de fazer Só uma pergunta, isso foi em que ano? Isso foi em 2016. 2016, foi tempo, hein, cara? Eu estou com 9 anos aqui na Vistoria Go, trabalhando, comecei no suporte, né? E nessa entrevista, o pessoal me dispensou e falou para não procurar emprego, porque como eu era menor de idade e tinha aquela questão do exército, de servir, eles não quiseram me pegar, mesmo eu sendo já dispensado. Até apresentei a carteirinha, já fui dispensado. Falar assim, vai estudar, moleque, vai. Não, falaram para nem procurar emprego que eu não ia conseguir. Ô, louco, foi. Mas no dia seguinte,
eu vim na Vistoria Gol. O Rodrigo nem fez entrevista, ó, vai fazer isso, atender ligação, ver questão de consulta, dar suporte para as empresas de vistoria. E aí, o que você quer? Eu falei, opa, aceito. Aí naquele mesmo dia já comecei a ler um manual de todos os produtos da Vistoria Gol, de consultas, vistorias, laudo cautelar, laudo financeiro, e comecei no suporte. Com uns 2 anos atuando no suporte, consegui me destacar um pouco mais na área de tecnologia, e aí já fui para o departamento de tecnologia como tester. E a partir de lá eu comecei a testar, me envolver mais com projetos, e com o decorrer dos anos eu consegui ser promovido para gerente de projetos. Ó, aí, ó, você vê? Olha o currículo do homem. É bacana demais essa história, eu gosto muito dessa história, porque assim, é aproveitar a oportunidade, né? Mais do que tudo é ter a audácia de ter visto uma oportunidade, de ter conversado, não acho que foi intrometido, pelo contrário. A galera às vezes acha que empreendedor, empresário é fechado, e não é. Normalmente nós somos muito abertos, gostamos de conversar. O que muda, assim, é que nós somos muito compenetrados, né? Então, a cabeça sempre está pensando, sempre está... Então, às vezes, a gente está ali com aquele semblante mais fechado, mas o que você está pensando em todos os problemas que você tem do dia a dia. Mas, normalmente, às vezes, uma conversa assim, te tira de lá e é o que você mais quer, sair daquele momento para pensar em outra coisa. Sim. Achar uma solução para o problema que você deve estar enfrentando. Então, assim, aproveitar a oportunidade que tem. Eu gosto disso. Falando de intromissão, outro dia eu estava me servindo num buffet, escutei a mesa do lado falando de vistoria. Coloquei meu prato na minha mesa, voltei e falei, desculpa, mas eu não consigo não falar. Então, assim, Fala da licença, pessoal. Então você precisa, cara, aproveitar a oportunidade. Ela apareceu, não perca, não se envergonhe, não se acanhe com isso, é importante, cara. Cara, que da hora, velho. E, Rodrigo, aproveitando também o gancho, como que se encontrava a Control S na época que veio o Gabriel? 2016, né? 2016. Bom, 2016 a gente estava no final de um período sabático que a gente... no final, no meio, né, na verdade. No período sabático, porque tinha saído de uma outra parceria que não tivemos sucesso nessa. Não vingou. Não vingou, então a gente estava num processo de reconstrução da empresa. Então era um momento bem difícil, só que a gente já via o norte, né? A gente já conseguia saber o que estava fazendo, para onde que a gente ia. Em 2016 a gente já sabia que esse daqui seria parte da nossa jornada. A gente está muito longe do nosso destino, mas a parte dela era isso daqui. E a gente estava nesse processo de construção. Então quando o Gabriel veio, até tinham 2 pessoas, 3 pessoas aqui. Tinha o financeiro, só tinha Andressa e o Murilo, o sócio, né? E o suporte e um comercial, só. Era isso. E a empresa pouco estruturada, a gente ainda não tinha os processos definidos, ainda estava nesse processo de construção. Então era bem difícil, cara. Todo mundo tinha que fazer tudo, né? Todo mundo fazia tudo. O Gabriel foi o primeiro que chegou já mais definidinho, que ele precisava fazer, mas era complexo, né? Já era aquela luta de voltar a crescer, de sair desse período de sofrimento, de uma parceria mal feita. E definições de futuro, né? Acreditar naquilo que a gente não estava vendo, ter fé mesmo, né? E a gente foi seguindo, e hoje estamos aqui, acho que, né, crescemos um pouquinho de lá para cá. Nossa, basta. Pouquinho de lá para cá. Conseguimos fazer aquilo que a gente planejou. Teve até uma vez, falando de tecnologia agora aqui, de projeto, teve uma vez que o Gabriel falou, não, uma vez você me entregou uma folha e, pô, a gente nunca mais viu aquilo. Eu falei, mas a gente não saiu daquilo, olha lá. Foi. Anos depois, uns 4, 5 anos depois. 5 anos depois, a gente estávamos na 3ª, 4ª etapa da folhinha que ele me entregou. Há muitos anos. E aí ele falou, pô, cara, eu achei que a gente já estava. Eu falei, não, cara, o plano está traçado desde lá. Sim. A gente sempre sabe, a gente planeja aqui 10 anos, né? Então, a gente sabe o que vai fazer e a cada ano é revisto, né? Então eu vejo se precisa mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Sem desviar os caminhos. Isso aqui tá... Não nem desviar, ajustar. Às vezes tem um buraco, uma pedra no meio ali que compensa ir para lá. Às vezes o mercado tá mudando também, então você tem que estar atento. Apesar de a gente planejar 10 anos, a gente não escreve isso em pedra, né? Claro. Então, mudanças, porque nem o Detran tá digitalizando cada vez mais os processos. Isso a gente tem que estar muito antenado. Então a gente precisa antever esses processos, né? É uma coisa que a gente sempre acreditou que fosse acontecer e é uma coisa que a gente vem se preparando para que aconteça, né? Então, a parte de documentação também, que a gente tem visto, né? Que é o tanto que está se digitalizando.
E quem não consegue ver isso, que nem a gente viu isso lá em 2014, na verdade, que a gente viu, quando o Gabriel chegou, a gente já estava no processo, né? Quem não consegue se adiantar, cara, infelizmente vai ficar para trás. A hora que a coisa acontecer, a hora que realmente virar, você vai ficar para trás. Pô, a gente erra, claro que erra. E erra muito mais do que acerta, claro, né? Mas, quando a gente acerta, parece que a gente... Pô, olha a sorte que ele deu. Às vezes não é muito por mérito, né? Parece, pô, o cara acertou, o cara nasceu virado pra lua. É isso. Sempre aquelas, né? Nunca ninguém vê o trabalho que tá por trás, o sofrimento que todo mundo passou, né? O povo só vê que depois que o cara venceu ali, né? Entre aspas, é sorte, esse cara aí estourou, não sei o quê. É sempre assim, cara. Bom, eu saí daqui anteontem às 3 da manhã, ontem eu saí às 1h30, para ter bastante sorte. Então, é que tenha bastante sorte, né? Que continue essa sorte, né? Muita sorte, né? Essa sorte sempre ter presente com saúde, né? Isso. Cara, e aproveitando também, falando um pouquinho de sorte, queria saber como que foi o ponto de virada. Acho que o Gabriel acompanhou muito o projeto do maior produto, eu acredito, da Control Soft. Vocês podem me confirmar que é o Vistoria Go. Como que foi? Provavelmente você acompanhou esse nascimento, o Rodrigo, do jeito que ele já foi batucando essa ideia. Deve ser uma ideia bem antiga, né, Rodrigo? Então, como que foi nessa construção do Vistoria Go? Que isso se tornou para você na sua vida, na vida da Control Soft, na vida do Rodrigo e na vida de todo mundo? Bom, primeiramente, isso na minha vida foi o passo inicial para essa área que eu atuo até hoje. Estou completando quase 10 anos na área de tecnologia e foi um privilégio acompanhar um projeto nascer, acompanhar a necessidade, ver a evolução e o trabalho que nós temos com todas as partes envolvidas. É uma satisfação imensa ter essa oportunidade. Desafios diversos. No desenvolvimento tecnológico, como o Rodrigo disse, nós tínhamos dias que nós tínhamos que trabalhar de segunda a domingo, sem folga, para fazer as coisas acontecer. Sim. Porque durante a semana... E sem folga de madrugada. Comendo pizza às 3 da manhã. 3 da manhã. Era isso. Era igual aqueles corujão que tinha nas lan house, né? Antigamente, assim, de cara ficava... Eu lembro até que uma atualização do final de semana, nós saímos, era às 5 horas, e você viu o pessoal do restaurante, estão voltando da balada? Rapaz, estava trabalhando desde as 8 da manhã do dia anterior. Cara, balado que rapaz, pelo amor de Deus. Foram grandes desafios, mas o ponto de virada para mim foi entender a necessidade do mercado, porque o mercado estava muito necessitado de avanços tecnológicos. Porque os veículos estão evoluindo, as empresas, os órgãos públicos evoluíram, tanto que hoje está tudo digital, bastante processos. Então, foi necessário fazer essa adaptação, entender o processo das empresas de vistoria, entender o mercado e, com isso, trazer avanços tecnológicos para a área. Um dos fatores que eu acho que é essencial destacar, que é a atualização de base de dados, né? Anteriormente, o pessoal não tinha acesso à informação, era difícil obter tais dados, onde precisava fazer um garimpo mais que manual, ir no Detran, ir em órgãos públicos, privados, para saber a procedência, até como, por exemplo, histórico de roubo e furto, documentação, alienação. Todos esses processos não ficavam em um único local. E até mesmo hoje, nós temos produtos veiculares integrados para facilitar o cotidiano das empresas de vistoria. Consultas 24 horas para saber roubo e furto, informações junto ao Detran, informações de leilão, que pode agregar para saber o histórico da procedência. Então, a necessidade, o ponto de virada foi, vamos estabelecer um histórico do veículo, desde da fabricação do mesmo até o proprietário atual. Como que nós podemos entregar uma segurança para aquele que está comprando e garantir o dinheiro coerente para aquele que está vendendo? Porque pessoas não estavam dispostas a pagar confiando naquela informação e sempre pedindo, não, tira uns 3 mil aí que pode ser que eu feche o valor com você. Então, hoje... Tinha aquele papinho por trás, né? Exato, a conversinha a confiabilidade era pouca. Com a base de informações em um único local que você consegue acessar as principais bases de todo o Brasil de um veículo, favorece o processo, ajudando tanto os vistoriadores quanto os compradores de veículo. Concessionárias apresentam esses dados. E até mesmo importante falar que, se eu não me engano, em 2016 mesmo, a Dilma, quando estava como presidente, ela fez uma regularização dessa informação, que todos os vendedores
precisavam apresentar o histórico do veículo. Então, as empresas elas teriam que estar se regularizando para saber como que está a procedência, aonde que elas podem buscar essas informações, e aí onde saiu o Vistoriagol, um local onde tem todas as informações unificadas. É a Lei 13.111 de 2015. 2015. 2015, é isso daí. O Vistoriagol ali, que a gente já falou algumas vezes aqui, não sei se às vezes quem está vendo não viu, né? Então, quando a gente vem com essa construção de dados aí, a gente já tinha uma parte do software que a gente gostaria, né, que tivesse melhor emplacado naquela época, tudo. E para mim o ponto de virada ali é a pandemia, né? Quando tem a pandemia, a gente toma uma decisão audaciosa. A gente viu muitos dos nossos clientes fecharem ali. É difícil, cara, porque a gente sabe que são famílias que estão lá na ponta, são pessoas que têm seus sonhos, suas dificuldades. E veio a pandemia e esse setor foi muito afetado, porque a gente não poderia abrir, é um contato pessoal, não tem jeito, é um técnico que vai lá vistoriar o carro. Então, infelizmente, esse setor sofreu muito. E a gente queria ajudar, queria saber como ajudar. Então, a gente atrelou isso, né, da parte dos dados a um projeto antigo que a gente tinha um sonho de realizar. Falou, agora é hora de fazer. E eu acho que essa decisão é o que muda, de fato, a gente. Foram 2 anos de pandemia e a gente construiu 4 em 2. Então, a gente trabalhou dobrado, enquanto todo mundo trabalhou metade, a gente trabalhou dobrado. Então, o projeto em si, ele nasceu durante a pandemia. O Vistoriagol, ele foi lançado... Cara, eu vou te falar que ele ganhou força, né? A gente planeja 10 anos. A gente sabia que um dia a gente ia fazer. Sim. O que a gente fez foi trazer para perto, né? Porque a gente entendeu que esse projeto ele daria força para essas empresas. Certo. Então a gente sabia que a gente, podendo dar tecnologia para os pequenos, assim como os grandes têm acesso, isso já mudaria o jogo. Podendo conectar esses pequenos a grandes players, também mudaria o jogo. E a gente tinha capacidade de fazer os dois. Poderia democratizar essa questão das vistorias estarem entre somente 2, 3 players no mercado, de sair de 2, 3 players para o mercado, para todo o mercado. A gente sabia que a gente tinha condição de fazer isso. E se não fosse conosco levando, a gente dando acesso à mesma tecnologia que esses grandes tinham. Então, quando a gente consegue fazer isso, executa isso e trabalha dobrado, eu lembro de uma reunião que foi até por vídeo, que a gente se reuniu e foi quando eu falei, olha, não vamos parar. Estava na época que o governo tinha dado aquela redução de carga, você podia dar a redução de carga horária e diminuir o salário pela metade. E a nossa opção foi o contrário. Eu sabia que os nossos concorrentes iam fazer exatamente isso. Pô, vou fechar, vou parar, vou ver o que está acontecendo. Você aproveitou meio que vamos dizer, que uma oportunidade dentro de toda a situação. Não vou nem te falar. Nós aproveitamos de uma oportunidade. Eles não. Eu entendo o que eles fizeram. Claro. Não é todo mundo que tem coragem de fazer o que a gente fez. É difícil fazer o que a gente fez. Porque foi uma decisão complexa. Eu sabia que eu não ia receber tão cedo. Eu sabia que eu ia ter uma inadimplência alta. Eu já tinha essa consciência. E eu sabia que eu ia precisar me endividar porque eu não ia conseguir bancar a operação. Você já tinha essa noção que você não ia conseguir fechar no verdinho, né? Não. Já ia falar que Eu tinha certeza. A única ponto que eu te falo que eu não achei que seria por tanto tempo foi o tempo que a gente passaria pela pandemia. Para mim, não passaria de 6 meses. Ficamos 2 anos. 2 anos. E para mim, a gente não passaria de 6 meses. Mas mesmo assim, a gente honrou e a gente fez o contrário. Então, a gente dobrou a nossa força de trabalho, trabalhando dobrado, enquanto todo mundo trabalhava metade. Então, a gente teve uma distância muito grande. Então, a gente pegou aquilo que todo mundo fazia, né, que os nossos concorrentes estavam fazendo, que é a parte dos dados ali, e a gente traz essa parte dos dados junto com a tecnologia, com o software. E aí é o grande boom nosso. Tanto que o produto nosso não tem no mercado, cara. O que a gente faz, como a gente faz, a quantidade de processos que nós temos interno aqui, regras de negócio, a capacidade de adaptação a cada cliente, isso não existe, cara. Só tem a gente. E deixa eu perguntar, aproveitando, quanto foi esse boom?
como que era a aceitação do pessoal que ainda não estava com vocês? Como que foi a aceitação do público? Ruim pra caramba, O cara. pessoal falou, nossa, o que é isso? Porque era algo muito, muito diferente do que o pessoal já estava acostumado. Como que foi? Horrível, cara. Assim, ainda é difícil, né? O nosso setor, ele é muito acostumado. O perfil do nosso do empresário, ele é um perfil de médio para pequeno. E eles são muito ligados ao processo em si. Então, normalmente, o dono de uma vistoria que comumente chamado aí de bandeira branca, que não é um franqueado, tudo, essas pessoas normalmente eles são players de... Eu trabalhava em algum lugar e montei, eu peguei meu fundo de garantia que eu fui demitido e montei. Não são empresários acostumados a isso. E tá tudo bem, cara, não estou falando mal disso. Pelo contrário, eu estou enaltecendo a coragem que ele teve de sair do CLT e montar uma empresa. Sair da zona de conforto e, pô, eu quero montar meu negócio aqui. Exato. E ele foi, e aí ele acredita que quanto mais ele trabalhar na operação, ele vai ganhar mais. Então, ele acaba não entendendo esse processo. E as pessoas que já estão um pouco mais maduras entendem que enquanto eles estiverem fazendo a vistoria lá, eles não vão pensar no negócio como um todo. Então, esse perfil é o perfil que acaba vindo é quem está no segundo momento, entendeu? No primeiro momento, as pessoas têm muito medo do que a gente está falando, porque é complexo. A gente entrega uma solução de potencialização. Então, a gente chega com muita novidade. E o cara na cabeça dele estava, mas não era só fazer uma vistoria aqui, entendeu? É para transferir. Muitos não entendem que, por exemplo, a Vistoria Go, ela não é só o papelzinho ali do laudo que vai emitir, não. A gente vai ajudar você a crescer junto com a gente também. Exatamente. Esse que acho que é o ponto que eles falam, opa, será que é isso mesmo? Né? Tanto Porque que- gera uma resistência. Sim. Exatamente. Assim, ó, e uma coisa muito bacana que acontece com os nossos clientes é o quanto eles crescem quando estão conosco. Eles crescem de maneira natural estando conosco. Então, o nosso maior aumento de faturamento aqui não é com novos clientes. Ele é com o aumento da nossa carteira, da nossa própria carteira. Porque quem entra, ele aprende que tem novos produtos, um novo mercado para ele explorar, e que o cliente que chegou até receber dele, às vezes, para fazer somente o laudo de vistoria, ele tem a possibilidade de fazer N outros serviços dentro da própria ação que ele já está cometendo ali. O acompanhamento desse cliente, aqui dentro a gente chama de lead, né? Dentro dos leads, que entrou na loja ali, ele pode potencializar. Um cara que ele ganharia 20, 30 reais, ele passa a ganhar 200, 300 reais. Então, assim, você aumenta seu spread, você aumenta sua margem, se aumenta como fala quando a pessoa... A recorrência, entende? Porque ele gosta daquele tipo de produto e começa sempre a consumir aquele tipo de produto. Então, é um produto diferente. A possibilidade de você customizar isso para uma concessionária especial, tudo, isso faz com que ele fique lá. Mas isso só acontece no segundo momento. Quando a ECV descobre somente o laudo de transferência, não vai alimentar a família dele. Ele descobre que ele precisa de outros produtos, que ele precisa agregar valor no produto dele e que a vistoria de transferência, na verdade, é um grande gatilho para levar cliente para a loja dele. Mas onde ele ganha dinheiro são com os produtos que aí a gente construiu aqui. E aproveitando de produto, né, vamos falar com o homem que está atrás de tudo isso. Pode se falar, né, Rodrigo? Tá liberado, né? Gabriel, conte para nós quais são os produtos que estão em volta da Control-S e principalmente os que vêm se arrastando atrasinho ali, correndo junto com a Vistoria Go. Conta pra gente aí, o que tem no papel aí já pronto? Bom, é interessante até agregar no que o Rodrigo está falando, e um dos nossos principais serviços e produtos aqui é a personalização também. Né? Como as bandeiras brancas vieram surgindo bastante com o passar do tempo, nós sempre demos a possibilidade de fazer a personalização da sua marca, deixar a marca presente em todos os serviços que você presta. Então, esse é um dos principais produtos que nós oferecemos, junto com serviços onde a gente entrega como parceiro clientes para que ele possa atender as vistorias. Então, se você for verificar como o setor tecnológico favorece os clientes, não é somente na questão de produtos, mas sim de possíveis novos serviços a serem acrescentados para eles. Porque como você entra como parceiro da Vistoria Go e você lá se cadastra no nosso sistema certinho, você tem a possibilidade de receber demandas pela própria plataforma.
Só por esse fato, agregando novas demandas para uma empresa de vistoria, já é uma vantagem grande demais para as empresas, né? Porque às vezes você pode estar num dia parado, você pode estar sem demandas no pátio para estar realizando, e a Vistoria Go, opa, eu tenho uma vistoria aí na sua região. Você não gostaria de estar atendendo? E esse é um dos nossos serviços. E junto vai estar lá apresentando a sua marca, vai estar apresentando os seus serviços. Nossos clientes conseguem acompanhar quantas vistorias você prestou, o nível de qualidade, se está todo mundo contente com os resultados que você vem apresentando. Que até que o Rodrigo falou, né? A palavra recorrente, né? Exato. Começa a se tornar algo que... Exato. Então, desde atendermos essas pessoas como novos empresários, até o desenvolvimento da empresa, nós auxiliamos em tudo. Até mesmo em desenvolvimento até de processos internos. Clientes procuram avanços tecnológicos para agilizar o processo, fazemos a consultoria, fazemos a análise, entendemos os serviços dele. Opa, você quer fortalecer aqui a velocidade, você quer integrar em outras plataformas? Não tem problema, a gente consegue fazer essa parte para você. Então, entender a necessidade, entender o processo do cliente e as suas demandas faz parte de todos os nossos serviços aqui da Vistoria Voo. Porque até mesmo como o Rodrigo falou, nós crescemos junto com os nossos clientes. Se eles crescem, estamos crescendo também. Então, isso favorece a Vistoria Go como empresa, uma plataforma para todos aqueles que o utilizam. E isso não se limita somente a laudo, a consulta. Como ele mesmo disse, nós estamos entrando no mercado de documentação. E na parte de documentação, a gente também faz essa parte. Olha, temos novas demandas aqui de documentação. Você poderia atender essa demanda? Então, ou seja, se você entra na plataforma da Vistoria Go como um parceiro ativo, você já consegue receber demandas, além das suas, que você vai realizando, podemos indicar novas demandas que você vai pegando. E essa recorrência sempre vai estar presente, porque a gente sempre vai estar apresentando novos clientes, novos serviços, novos produtos, onde podemos apresentar checklist personalizado, onde você pode fazer uma análise voltada somente a um critério em específico. Por exemplo, originalidade, pintura, estrutura, verificação de histórico de procedência, e com isso abrir diversas margens de serviços. Ou seja, se você entrou na nossa plataforma, ok, vamos ver o mercado, onde você pode atuar, onde você deseja atuar. E sempre está agregando valores, agregando propostas, uma parceria, a gente sempre chama de parceiro. Por quê? Porque nós corremos juntos. Então, sempre vamos estar trabalhando um do lado do outro, oferecendo novas oportunidades e analisando todo o mercado em conjunto. Que da hora. Então, a pessoa sendo parceiro, né, esse cliente estratégico que está crescendo junto com a Vistoria Go, se acaba tornando algo que é recorrente na vida dos dois, né? Tanto a gente aqui como uma empresa, como um produto, né? E tanto o cara crescendo a sua marca, que eu acho que é o foco principal dele, né? Assim, eu vejo que o mercado de vistoria, que tem esses dois pontos, né? E você vê que os corajosos acabam se destacando mais. É aquele que realmente sai de casa entendendo que empreender é conquistar um novo passo todo dia. Aquele dia que você não cresceu, um dia que você encolheu. Então, assim, Flávio Augusto, se eu não me engano, ele fala muito isso, né? Se você não está crescendo, você está morrendo. A gente tem que ter essa consciência e entender que quando a gente monta um negócio, a nossa responsabilidade passa a não ser mais com aquilo que eu quero, mas com aquilo que a empresa precisa. E a empresa normalmente precisa de coisas que você às vezes não está disposto a dar, porque vai te machucar, vai doer. E você tem que entender que isso é necessário. Se você quer que teu negócio cresça, você tem que entender que você vai fazer coisas desconfortáveis, que muitas vezes você vai ter que fazer coisas que você não gostaria de fazer, porque isso te deixa numa posição ruim, isso te incomoda, e isso vai te dar muito trabalho. E você tem que entender isso. E aí você separa o seu eu em dois eus, né? O eu do presente, que vai sofrer com isso, e o teu eu do futuro, que depois vai poder usufruir disso. O teu eu do futuro, ele vai te agradecer pelas escolhas que você fez no passado. Então, se você se acovardar atrás de uma vistoria de transferência, ficar lá esperando que o cliente caia do céu, porque é obrigatório, e agora na essência da sua palavra, da mediocridade, é isso que você está fazendo. Medíocre ser mediano, estar... Então, assim, na essência da palavra mediocridade, é isso que você está sendo. Eu me escondo atrás de um CV porque esse laudo é um laudo obrigatório e vai cair do céu. Aqui. Obrigatório
Tá bom, meu trabalho foi feito. Né? E acabou. E se você se esconde aí, cara, repare muito bem a vida que você está levando, porque é daí para trás. Porque esse tipo de empresa e de empresário tem bastante, cara. Infelizmente, tem bastante. É aquele cara que está acomodado, que vai receber a demanda ali e vai ficar satisfeito com o que ele está fazendo e ponto. Agora, se você quer rolar o Instagram ali e ter uma daquelas vidas que muitas vezes mentirosa, mas que a tua vida seja de verdade, parecido com uma foto do Instagram, é só você tendo coragem de sair da mediocridade e fazendo algo a mais para o seu negócio. E é isso que a gente busca aqui e esse é o perfil dos nossos clientes. Clientes que têm coragem, vontade e fazer acontecer é quem acaba escolhendo a gente. Uhum. Quem acaba ficando para trás e está acomodado com aquilo que eu já faço, que eu sempre faço, acaba não indo. Nós temos relações aqui com clientes grandes, pequenos, converso com quase todos, assim, sempre que procurado, eu tento dar o máximo de atenção possível. Mas eu tenho desde cliente grande que topou um desafio e saiu de 4, 5 funcionários para 180. Nossa. E tem cliente que estava satisfeito, que entrou aqui com a gente e começou a achar que, mas vocês não estão fazendo nada. Eu falei, não, cara, a gente está fazendo. Mas a decisão de usar e usufruir do que a gente está te entregando é tua, não é minha. Sim. Eu não consigo ir aí pegar na sua mão e fazer por você. Eu consigo te entregar todas as ferramentas para você tá aí. Guerra. Exatamente. Agora, se você vai lutar, se você vai lá, aí é contigo, não é comigo. Né? Eu sou praticante de tiro, né? de arma de fogo. Aqui teve um colaborador nosso, tá com a gente até hoje. Só uma breve, legal esse assunto. Você é CAC? Como CAC. Que é CAC? Você tirou lá a licença? Sim, tenho tudo, pratico. E legal. E na época, você podia levar um convidado. E a gente estava com um desafio com um colaborador nosso aqui, tal, que estava assumindo uma nova área. E, infelizmente, naquele momento, ele não estava conseguindo performar. A gente já tinha tentado bastante coisa. E aí eu peguei ele e falei, vamos ali comigo. Eu peguei, levei no clube de tiro, fui lá. Mostrei como manusear uma arma, tudo. Ele atirou. Aí ele conseguiu atirar. E assim que ele deu o tiro, eu pus a arma na bancada. Eu falei, vem cá, quero que você entenda uma coisa. Isso aqui é o máximo que eu posso fazer para você. Eu posso te ensinar a atirar, eu posso te mostrar o que é uma arma, eu posso te mostrar o que é um alvo, como atirar no alvo. Puxar o gatilho é só contigo. É você que puxa. Entende? É você que puxa, não sou eu. Então, se você vai puxar o gatilho, sim ou não, é contigo. A decisão é sua. A gente está aqui preparando a arma para você utilizar. Ou encher na bola, ou seja a analogia que você quer usar. Nós preparamos isso, colocamos isso. A decisão de usar e a coragem de usar é contigo. Porque não é fácil você chegar num cliente seu que já é seu cliente e falar o seguinte, estou te vendendo isso aqui há tanto tempo, mas deixa eu te mostrar uma coisa melhor. Você já vai criar um desconforto. Como assim coisa melhor? Você está me vendendo coisa ruim até agora? Não é isso. Você falou que tem isso, que é muito bom, mas tem isso também. Deixa eu te mostrar mais que eu posso fazer e como você agrega valor para o seu negócio. Como que você vai agregar valor para poder vender, às vezes, um carro num preço mais alto, entende? Vender. Como que eu vou fazer para te ajudar a rentabilizar mais? É isso que a gente faz. A gente agrega valor no negócio dele e ele tem que agregar no cliente dele. Mas fazer isso é desconfortável. Ter essas conversas é desconfortável. Ter coragem de sair do pátio, se esconder atrás do celular que eu estou fazendo a vistoria ali, dar o celular para um colaborador, contratar um colaborador, ter a coragem de contratar. 60%, 70% dos empresários brasileiros ganham até R$3.000, tá? É até R$3.000. As vistorias, muitos deles, é isso. Como que eu vou contratar um vistoriador para ganhar aquilo que eu ganho? É a tal da coragem. Tu vai precisar contratar o cara. Tu vai colocar para poder ganhar mais. Tu vai precisar ir para o mercado. Tu vai precisar conquistar novos clientes. Tu vai precisar mostrar aquilo que você tem de diferente. E para fazer o que a gente faz aqui, nos seus próprios clientes, aumentar seu ticket naqueles clientes. Mostrar novos serviços que você pode fazer lá. Essa coragem vai te levar para o próximo nível. Senão, você nunca vai conseguir fazer isso e o resultado disso é o quê? Estagnação, às vezes encolhimento. E, infelizmente, muitos quebram. Então, é isso. Não aguenta, né? Eu não aguento.
Infelizmente, eu tenho um compromisso. Tranquilo. Eu vou Obrigado ter pela sua que sair. participação. Espero que vocês continuem aí. Valeu, Obrigado, cara. pessoal. Espero que vocês aproveitem e o que eu possa ter somado aqui com vocês, tá bom? Obrigado. Valeu. Pessoal, vou ficar com um comercialzinho aí, aproveitando, agradecer o Rodrigo pela participação. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu. Valeu. Até mais. E já voltamos, valeu? Somos a Control S Soft, uma empresa de tecnologia automotiva que conecta inovação e eficiência. Desde 2009, atuamos em todo o território brasileiro, transformando o mercado automotivo. Desenvolvemos soluções integradas para atender todas as etapas do processo de compra e venda de veículos. Da vistoria inicial, passando pela documentação e financiamento, garantimos um fluxo simples, desburocratizado e confiável. Nosso nome vem do atalho do Windows, que significa salvar. E essa essência que nos move: ajudar, colaborar e, acima de tudo, salvar projetos e garantir resultados. Hoje, com mais de 700 clientes ativos e mais de 4.500 usuários, e somos referência no setor. A Control S Soft é a empresa mãe de um ecossistema completo. Nossas marcas incluem a Vistoria Go, a DocGo, a Escola do Carro e a GuBD, trabalhando todas juntas para vender, financiar, garantir e entregar veículos com eficiência e segurança. Control S Soft. Tecnologia que transforma o mercado automotivo e conecta você ao futuro. Pessoal, voltamos. Estamos aqui com o Gabriel, né? Ficou só o Gabriel aqui agora. O Rodrigo é um cara atarefado. Como vocês sabem, ele é o CEO da nossa road aqui, que é a Control S Soft. Então, ele foi aos seus fazeres. Então, vamos continuar com o Gabriel. Gabriel, aproveitando um pouco do assunto que o Rodrigo já veio deixando, eu queria saber um pouquinho mais sobre você dentro aqui da nossa empresa. Hoje você tem um time, né? Isso. Quem que são o pessoal do seu time? O que que seu time faz? Como que... Lá no Junto Comigo tem... Dá uma moral pro pessoal, né? Hoje nós trabalhamos com 5 colaboradores no desenvolvimento, pelo menos internamente. Nós temos algumas pessoas que trabalham com alguns projetos avulsos, contratações PJs, né? Mas nos principais nós temos o Eduardo, o nosso desenvolvedor, está conosco aí bastante tempo também. Junto com ele temos o Jonathan Nunes, um colaborador bastante antigo também, que pessoal, esses dois aí trabalham no nosso sistema dia e noite para fazer não para acontecer. Esse pessoal aí é os nossos desenvolvedores mais antigos. Mas junto com eles também nós temos o Vinícius, o responsável pela criação dos laudos personalizados. Qualquer demanda de laudos personalizados acaba caindo na mão dele. Ele, junto com o Nunes, desenvolve a maioria dos laudos e todos eles com cada critério que cada cliente vai escolhendo. E nós também temos os desenvolvedores de aplicativos, né? Nós temos o Alexandro, que trabalha com a gente aí nos últimos anos. Ele vem agregando bastante no nosso time. O aplicativo teve os lançamentos recentes até, né? Você quer falar em qual versão que está o aplicativo hoje? Hoje está na 4.5.7. Tá. E nós já estamos trabalhando uma nova versão. Logo vai sair, pessoal. Só aguardar, onde nós vamos trazer mais melhorias, novas funcionalidades no aplicativo em relação à agilidade no processo do laudo, né? Então, ó, se você já é nosso cliente, tem o acesso ao aplicativo, então pode clicar no link aí que vai direcionar para a Play Store e você pode estar atualizando seu aplicativo. Não esteja desatualizado, pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Sempre atualize o aplicativo bonitinho para não perder nenhuma novidade, todas as melhorias, tudo que tem de bom nesse aplicativo maravilhoso, ó. Fechou? Atualiza aí o aplicativo, hein? A gente tá vendo, hein? É isso aí. E também junto com o time, entrou uma nova colaboradora que já fazia parte da empresa. Ela estava no departamento do suporte, a Silvia Kelly, né? Como ela veio se destacando junto com o time, também participando das sprints no desenvolvimento e veio sendo uma referência. Ela estava sendo bem avaliada aqui nos critérios internos e ela fez uma concorrência para subir lá para a área e ela conseguiu. Então, uma pessoa do suporte atualmente subiu lá para o time de desenvolvimento e hoje vem agregando muitos valores lá. Ela é a tester hoje responsável por garantir a qualidade do sistema. E nessa área ela domina, nós fica até brincando lá em cima falando que ela é a dominante, porque é ela que fala se está certo ou não, se pode ser aprovado ou não
para os nossos usuários receberem uma nova tecnologia. Então ela tem a caneta de ouro. Se a Silvinha não der o check lá, Exato. não rola. Tem até uma frase que nós falamos brincando lá em cima no departamento de desenvolvimento, que é o quê? Quem fala que tá certo é ela. Se tá certo ou não, é ela. Porque é ela que vai dar a palavra final se tá condizente com aquilo que nós desejamos entregar para os nossos clientes, né? E esse é o nosso time, né? Tem outras pessoas que trabalham. O Rodrigo mesmo é voz ativa lá direto. Ele é um desenvolvedor. Não sei se vocês sabem, mas Esse lado, né? o Rodrigo é desenvolvedor. Hoje mesmo ele estava desenvolvendo alguns processos para a gente. Ele é mais da parte gerencial da empresa, mas ele adora desenvolver, né? Queria que ele estivesse aqui ainda para poder falar um pouco disso e como é que seria um pouquinho, porque ele faz isso com bastante carinho. É uma coisa que agrada a ele, que para ele não é esforço. É uma descoberta, Como se fosse um hobby, né? Vamos dizer. Exato. Eu tô fazendo nada aqui, vou desenvolver ele. E todo o nosso time, quando nós trabalhamos junto em prol de projetos, lançamentos, melhorias, sempre todo mundo se esforça ao máximo para entregar tudo de qualidade em relação às tecnologias. Até lançamos um projeto recente do pessoal da DocGo, que é o sistema de pagamentos de débitos e multas. Como isso funciona? Bom, hoje quando você vai fazer um laudo, um agendamento, você tem a opção de fazer já uma trajetória de toda a jornada que o veículo vai passar. Às vezes você tem que fazer a vistoria, tem que fazer a análise do valor, a compra, a venda e a parte de documentação. Nós já estamos integrando isso no processo. Então você, por exemplo, se você vai fazer já a vistoria, você vai fazer essa vistoria para quê? Para comprar ou vender. Aí nós já vamos cuidar da parte de documentação para vocês. Porque é sempre quando você vai fazer a compra ou venda, várias empresas que têm que participar do processo para que ele seja finalizado. E a ideia é que nós atendamos todo esse ecossistema. Então, praticamente, é unificar tudo para Exato. meio que tirar todos esses processos que vai passando por um, na mão de outro, que não sei o que, fazer tudo ficar dentro da única plataforma. Porque com isso você vai diminuir a burocracia. Uhum. Você está colocando em um único sistema todos os processos que você teria que realizar com diversas empresas, né? Desde comunicar o comprador e o vendedor, recolher a assinatura para fazer a TPV, fazer a transferência do veículo, realizar o laudo, entregar o laudo, tudo isso nós conseguimos fazer o acompanhamento pela nossa plataforma. E tudo isso, eu acredito que também tem muito impacto na questão da entrega, né? Da agilidade que isso se torna. Exato. Porque, querendo ou não, o cara vai vender seu carro, né? Das formas legais, né? O cara vai vender ou vai comprar vários dias passando por processos de documentação. Eu acredito que a agilidade que isso traz é absurda. Exato. Porque o que acontece? Quando você não tem um sistema integrado com todas as plataformas necessárias para você fazer a compra e a venda e a vistoria do veículo, você vai ter que notificar várias empresas. Primeiro o laudo tem que ficar pronto para levar para o Detran, para que o Detran aprove, para depois assinar a documentação, para levar para o despachante finalizar. Olha só o tanto de órgãos e empresas privadas que tiveram a fazer parte, entendeu? Então, basicamente, o sistema ele vai agilizar toda essa etapa. Um processo que poderia chegar até 10 dias corrido, nós podemos finalizar entre 2, 3 dias, o carro já está fazendo processo de transferência para o seu nome. Cara, entendeu? Exatamente. Isso vai depender da disponibilidade do veículo, disponibilidade do comprador, do vendedor, mas isso já está tudo integrado, porque o despachante já recebe o laudo pela plataforma. Nós notificamos que está pronto para fazer a transferência e para fazer a assinatura. Com isso, é só assinar e esperar o órgão público processar a informação e está tudo certo, entendeu? Então, nós agilizamos o processo. E é para isso até mesmo que a tecnologia serve, para agilizar processos e otimizar demandas. Se você analisa o seu processo e verifica quais são os gargalos, quais são os impactos que a tecnologia pode ocasionar para agilizar as demandas, a tecnologia sempre vai ser bem-vinda. Hoje nós temos, por exemplo, até para já pegar o gancho disso, auxílio na vistoria em si. Nós temos, na última live que nós fizemos do classificador, ele auxilia na tomada de decisão se o veículo é bom sim ou não. Na nomenclatura de showroom, do descarte, sucata. E só pausando um pouquinho, se você não viu essa live no nosso outro canal da Vistoria Go, que esse é um canal à parte da Gotalking. A Gotalking é praticamente o canal da Vistoria Go, só que para podcasts, entendeu? Então, se você quer assistir mais sobre o classificador, é isso, Gabriel? Exatamente. Sobre o classificador, você pode estar acessando o link ou o e-card que vai aparecer aí em cima.
E assista, cara, é um conteúdo riquíssimo, é praticamente 1 hora de live, Exato. contando tudo, cheio de detalhes do que é o classificador e o que isso agrega, que eu acredito que é uma baita evolução da parte da Vistoria Go, né? Exatamente, porque até mesmo que foi um conteúdo da live que eu vou estar apresentando aqui, é o quê? Auxiliar na tomada de decisão na compra e na venda do veículo. Como que você sabe se aquele veículo chegou nos seus critérios, qual que é a classificação, né? E até isso deu o nome ao projeto daquele veículo. Ele é um veículo que está 100% original, os critérios avaliam essa questão, o classificador é exatamente para isso. Você define os critérios de avaliação, pintura, estrutura, originalidade, até histórico de procedência, e enriquecer a informação do veículo, como showroom, repasse e descarte. E com isso, você consegue otimizar os processos da sua empresa e até mesmo dos seus parceiros envolvidos, porque normalmente sempre tem uma concessionária ou um comprador interessado nessa nomenclatura, né? Que vai estar voltado para entender como é que funciona. Ou eu vi aqui que o meu veículo foi considerado como um repasse, mas quais foram os critérios para ele ser levado a isso? Ah, ele teve aqui um probleminha nessa parte, onde a pintura não está original, onde já teve massa plástica aplicada, entre outros fatores. E a partir daí, auxiliar na tomada de decisão. Outro ponto interessante é o nosso laudo financeiro, que também vem muito forte nisso. Porque, além de destacar todas as avarias presentes e as operações necessárias para fazer os reparos, ou troca de peça, até mesmo regularização de partes, já vem somando, subtraindo os valores necessários. Porque, vamos supor, o veículo lá não tem, de fábrica ele não tinha travas elétricas, foi adicionado. Agrega valor no veículo. Ah, o veículo não tinha um ar-condicionado, foi instalado. A gente adiciona cada opcional, cada critério que foi adicionado no veículo e vai agregar no seu valor. Aí no final lá, o veículo lá na FIP poderia estar valendo 25, 30 mil. Com esses adicionais, ele pode valorizar para 26 a 33. Caramba, é algo interessante. Tem eu acredito que muita gente às vezes nem conhece sobre isso, entendeu? Sim, exato. Mas o nosso laudo financeiro, no formulário financeiro que nós falamos, é voltado exatamente para isso, para saber precificar o bem. Quais são os acessórios que agregam valor? Quais são os opcionais que agregam valor? Quais são as avarias que depreciam o veículo? Porque lá você vai fazer a vistoria e vai indicar cada dano e qual operação necessária para fazer o reparo daquele dano. Por exemplo, o pneu, se o pneu estiver ruim ou não, indicar fazer a troca. Ah, se a pintura está ruim ou não, indicar fazer a pintura e qual vai ser o valor aproximado dessa operação que vai ser feita, da repintura, da troca, porque isso já vai ser debitado do valor total do veículo. E assim, dando maior assertividade para o veículo que está sendo vistoriado em relação ao seu valor final. Porque às vezes o valor da FIP ou da Modicar não representa o valor do bem em si, mas o aproximado. E as condições atuais dele que vai condizer com o valor dele, entendeu? Caramba, então no final tudo isso vai agregando. Às vezes, pessoal, você que está aí assistindo, às vezes não é da área, né? Caiu de paraquedas aqui. Às vezes você está perdendo dinheiro, cara. Você está perdendo dinheiro, entendeu? Tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção nesses detalhes. Você que é vistoriador, tem interesse em começar a carreira, você tem que se atentar. E você vê ao mundo de um leque de oportunidades que a Vistoria Go traz. Cara, aproveitando, né, voltando aqui, Gabriel, eu queria saber, porque hoje no mundo atual que a gente está, é um boom, eu vejo só isso aí na internet. Você tá lá no seu celularzinho lá, eu não sei se você fica muito em TikTok, Instagram. Eu sou liberto disso, graças a Deus. O que você fica fazendo nas horas vagas? Basicamente eu gosto bastante eu estudo bastante sobre história. Atualmente eu estou estudando sobre a origem da China, que é bastante interessante. Até comento um pouquinho com o pessoal para saber o que veio se tornar essa grande nação. É um exemplo até, não sei se o pessoal sabe, mas a China ela veio com um grande poderio militar para conquistar todos os estados chineses. Então, eu gosto muito de saber o processo, de como que... Aquela meticulosidade, tudo por trás, o que envolve... É uma coisa que eu sou fascinado pela história do mundo. E até é interessante falar disso, porque A Arte da Guerra, um livro que foi escrito lá, ele foi embasado todo para os processos gerenciais que nós temos hoje.
Eu voltando na antiga história da China, eu consegui entender como que era as tomadas de decisões, as questões de estratégias, estratagemas para conquistar um reino. Até mesmo Sun Tzu disse que a melhor batalha é aquela que você não precisa lutar. Então, se você consegue ganhar sem levar os esforços, ou então como que eu posso dizer, se prejudicar na batalha, é o melhor caminho a ser tomado. E isso, um estudo aprofundado, né, você vem trazendo para o seu dia a dia. Você sabia que o mercado de identificação veicular e vistoria automotiva está crescendo como nunca? E mais importante, você sabia que pode ganhar muito, mas muito dinheiro com isso? Se você quer uma forma rápida, lucrativa e confiável de transformar o seu conhecimento ou sua paixão por carros em um negócio altamente rentável, você está no lugar certo. O Brasil tem mais de 100 milhões de veículos circulando por aí. E o mercado de carros usados nunca esteve tão aquecido, tá? Opa, até me queimei aqui. E sabe o que isso significa? Milhares de oportunidades para quem sabe analisar um veículo e entregar um laudo de vistoria confiável. Os clientes já estão aí, hein? E você pode faturar alto, sem precisar de um grande investimento inicial. Com um serviço de vistoria, você pode cobrar entre 150 a 500 reais por laudo e fazer 5 ou até 10 ou a muito mais vistorias durante o dia. Agora faça as contas comigo. Mesmo num cenário muito mais conservador, isso significa R$ 7.500 ou até R$ 15.000 por mês. E o melhor, sem precisar de anos de experiência ou sem precisar de faculdade. Com o método da Escola do Carro, você vai aprender passo a passo tudo o que precisa para atuar no mercado de vistorias com confiança e segurança. E mais, vamos te mostrar como transformar isso em fonte real de renda, seja como autônomo ou dentro de uma ECV. O mercado tá quente, tá pegando fogo agora, tá muito aquecido, mas as oportunidades não vão durar para sempre. Enquanto você pensa aí, outros já estão ganhando dinheiro. Se você quer entrar nesse mercado e ganhar dinheiro de verdade, clique no botão abaixo e faça parte da Escola do Carro agora mesmo. A escolha é sua, continuar do mesmo jeito ou dar o primeiro passo para a sua independência financeira, hein? As vagas são limitadas, não perca essa oportunidade. Clique no botão e vem para a Escola do Carro. Pessoal, voltamos aqui para a segunda parte, né? A segunda pausa. Vocês assistiram aí um comercialzinho e vocês viram que no comercial estava passando sobre a Escola do Carro, né? O Gabriel, tem alguma coisa para falar da Escola do Carro? A Escola do Carro é mais um produto da Control S Soft, é um mercado que a gente está buscando profissionalizar os interessados que querem entrar nesse mundo de vistoria. Eu vou passar a bola para o Gabriel, porque ele tem mais propriedade para falar, ele está na ponta, ele viu esse projeto também crescer. Sim, como que é que funciona, o que é a Escola do Carro? Conta para a gente. Basicamente, como a Vistoria Go, ela sempre pensa no mercado de vistorias, né? Tem aqueles profissionais que eles não tiveram tanta oportunidade de lidar com veículos mais novos e também tecnologias que eles não estão familiarizados. Então, nós pensamos em desenvolver esses vistoriadores, né? Qualificar eles para que eles possam atender todas essas futuras demandas. Então, por exemplo, se você tem dificuldade, se você não sabe, você ainda nem trabalha na área e quer se formar como vistoriador, a Escola do Carro veio exatamente para isso, para capacitar profissionais para a área de vistoria. O mercado automobilístico, compra e venda, documentação, ele vem crescendo muito. Então, formação de profissionais para isso é bastante necessário. E fora que você pode se tornar um vistoriador especializado. Como assim um vistoriador especializado, Gabriel? Hoje você tem um veículo a motor a combustão, tem veículos elétricos. É a mesma vistoria para os dois? Você tem um caminhão e tem uma moto. É a mesma vistoria para os dois? Então... A Escola do Carro está aí para isso? Para instruir esses profissionais, auxiliar eles em como que eles vão seguir em cada um dos cenários. Então, se você já é um vistoriador e está familiarizado só ao automóvel, quando você pegar uma moto, você pode ter um pouco de dificuldade de saber quais são os critérios de avaliação para dizer se essa moto está de boa procedência, sim ou não. A Escola do Carro sempre vem ali auxiliando, desenvolvendo os profissionais para que eles tenham essas informações e suprir esses desafios que tem para o futuro, né? Então, se você quer se desenvolver, quer pegar uma especialidade em um tipo de veículo ou até mesmo um determinado processo,
É isso aí. A escola do carro vai formar você, vai te passar todas as instruções. Tem ótimos profissionais como o Paulo, que vai estar ajudando no desenvolvimento, na evolução como profissional nessa área. Né? E até mesmo para os nossos clientes que contratam as empresas de vistoria, vai ter o certificado do vistoriador sabendo o conhecimento que ele tem, como que ele vai desenvolver a vistoria, no que ele é especializado. Então, isso abre uma margem de mercado grande, tanto para os solicitantes de vistoria, como para aqueles que realizam as próprias vistorias, né? Essas duas áreas elas vão ser afetadas pela escola do carro. Eu procuro um profissional, nós temos os profissionais. Entendi. E te perguntando sobre o assunto da escola do carro, qual que é a integração da escola do carro para a Vistoria Go? Pelo que parece, eu já consigo me formar e já encaminhar para a Vistoria Go para eu poder atender meus clientes. Como que é isso? Eu vou te dar um exemplo bem prático. Aham. Você faz vistorias hoje? Não, Não. Você quer fazer vistoria e ganhar dinheiro? quero. Escola do carro tá aí para isso. Aham. Você se faz a aula na escola do carro, você pega o certificado de vistoriador aprovado pelo Detran e a partir disso você consegue já fazer vistoria com o nosso sistema. Você consegue ter os seus clientes e também com o nosso marketplace, que é a Vistoria Go, nós demandamos clientes para você na sua região. Caramba, Entendeu? é animal. Exatamente. O marketplace tá aí para isso. Nós temos clientes que demandam vistoria e você tem um serviço para realizar, que é fazer a vistoria. Se você não é um vistoriador, não tem o conhecimento técnico para isso, a escola do carro vai te capacitar para tal. Certo? E a partir disso você consegue fazer uma renda extra. Hoje você pode, vamos supor, trabalhar num período noturno, certo? Mas pega uma demanda ou outra da Vistoria Go para fazer um laudo para tirar uma renda extra. Essa é uma Você possibilidade. pode. Exatamente. Essa é a dinâmica com a escola do carro. Entendeu? Capacitar os profissionais para atender as demandas dos clientes solicitantes de vistoria, de venda e compra de veículos. Tem um mosquitinho aqui, ó. Aí, saiu. Ele tá na tua testa, ó. Filha da mãe, mano. Caralho, eu quase ri. Eu aqui prestando atenção no mosquitinho. Eu falei, cara, vai entrar no ouvido do cara. Eu falei, Nem puta vi, que não pariu, senti mano. nada. Tá. Faz um corte. Faz um corte aí. Mano, aproveitando que você já estava no assunto escola do carro, você falou também sobre muito dos carros elétricos, né? Voltando um pouco a esse assunto, você acha que tem muita diferença de uma vistoria convencional num carro a combustão, de um carro elétrico? Como que vai funcionar? O futuro tá aí, a questão dos carros não precisarem de motorista, não sei quantos módulos. Como que enxerga essa demanda hoje no mercado? Em relação aos veículos, existe diversos fatores que são alterados, né? Todo o sistema dele, em relação ao funcionamento do motor, opera de forma diferente, né? Então, por exemplo, quando você vai vistoriar um veículo motor a combustão, hoje no nosso sistema você coloca lá o combustível, se é elétrico e tal. Mas e quando você vai fazer uma vistoria de um veículo elétrico, é solicitado a condição da bateria? É vistoriado hoje a bateria do veículo, entendeu? Porque hoje não, né? Antigamente a bateria era o quê? Uma pecinha ali, em um 50x50 que ficava no capô da frente. Ok, hoje qual que é o tamanho dessa bateria? Entendeu? E se, por exemplo, vou trazer uma situação que pode ocorrer, espero que não, mas nós temos que prever as possíveis situações. E se começar a ocorrer troca de bateria de forma irregular? Entendeu? São preocupações que vão acontecer, que vão ser levantadas, porque sempre quando há evolução de tecnologia, também há a evolução das fraudes, evoluções de como eu passar a perna no comprador, no vendedor, para que eu possa vender o veículo mais caro, entendeu? Antigamente a preocupação era no odômetro, o pessoal deturava bastante odômetro para vender o veículo mais caro. O pessoal hoje já fala que na revenda de veículos elétricos existe uma depreciação devido à bateria, porque eu não sei quanto que ele conduziu com aquela bateria, quanto que já foi consumido da vida útil dela e quanto tempo eu posso rodar ainda com ela, certo? Então são preocupações que vão ter que ser questionadas a partir de agora para os veículos elétricos. E até mesmo para veículos que têm já integrado, como a Tesla, tem alguns da Toyota também que já tem serviços integrados neles. Como que vai fazer a análise desses módulos?
E se porventura alguém fazer a substituição de um módulo por um outro módulo paralelo? Como que o veículo vai se comportar? E se alguma funcionalidade do veículo parar de operar devido a algum módulo? Ou então ter problema de atualizações e etc. São problemas que vão ser novos de acordo com a tecnologia que está sendo usada. Então, é importante que todo o setor da área de vistoria entenda, analise quais são os critérios e, a partir disso, tome pontos de partida. Né? Porque, igual temos a questão da bateria, tem uma questão do combustível que não é mais utilizado, como é que vai ser a questão dos módulos, onde que o GoBD vai entrar nisso? Principalmente na análise dos módulos. Ele que vai dizer todas essas questões. Né? É como, até dando um exemplo, como a gente está falando de tecnologia, como dar um exemplo bem besta também, sobre um computador. Você está lá montando seu computador gamer lá para jogar, para trabalhar, etc., e você coloca uma memória de uma tal especificação. Só que daí a outra memória que você coloca é totalmente diferente da mesma. Ela não vai se conversar, ela não vai funcionar direito do jeito que ela tem que funcionar. Então é praticamente isso. Isso, de maneira leiga, assim, pro pessoal, é exatamente esse ponto. Só que quando você troca uma peça que não é original para uma peça paralela, como que os outros componentes vão identificar ela? Sim. Entendeu? Hoje mesmo, se você pega o seu celular e troca por uma tela paralela, muitas das vezes alguma funcionalidade já não é mais para de funcionar ali, né? Por exemplo, tem o Face ID. Face ID. Questão de digital, já vi vários celulares que às vezes tem a função de digital na tela, o próprio Face ID. Você troca por uma peça paralela e vai parar essa funcionalidade. Entendeu? Então, são vários problemas que vão surgir com o avanço tecnológico que o mercado vai ter que se adaptar em relação a isso. E a Vistoria Go está aqui para exatamente esse fator, para solucionar os problemas tecnológicos. Em relação aos módulos, já estamos vindo com o GoBD. Em relação à bateria, já vem uma análise em relação à saúde da bateria, a carga, o tempo de vida dela e outras informações que vão agregar, certo? Então é importante sempre estar acompanhando o mercado, muito importante. Se por algum momento você deixar de fazer esse monitoramento, essa análise, entender quais são os critérios, ver quais são os impactos que podem ocorrer na compra e na venda, se você não dá atenção a isso, você vai ficar para trás. Cara, legal, velho. E dentro do GoBD, dentro da plataforma, dentro da Vistoria Go, eu acredito que tenha também funcionando uma das coisas que mais se fala no mercado, que mais se fala na internet, que é a inteligência artificial. Aonde que a inteligência está presente dentro da Vistoria Go? Como que foi... Eu quero também saber o processo, como que foi implementado isso, qual que é a resolução que ela traz para o cliente. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta para potencializar no seu cotidiano, certo? Então, se você tem um determinado processo, hoje em dia, quanto tempo se demora uma vistoria, certo? Aí nós pegamos a inteligência artificial e analisamos, certo, os vistoriadores têm que fazer análise das imagens, têm que fazer o preenchimento do checklist, eles têm que preencher os campos de motor e chassi, tirar algumas fotos para ver se estão condizentes. A IA, ela vem para acelerar todos esses processos. É importante dizer isso. Se você tem um processo que você está vendo que está demorando bastante e gostaria de agilizar, é importante pesquisar qual IA e qual processo que pode ser aperfeiçoado com isso. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, que até mesmo não no sistema da Vistoria Go, mas sim para o desenvolvimento da Vistoria Go. Nós utilizamos diversas IA no nosso cotidiano, certo? Por exemplo, nós vamos realizar uma reunião para fazer tomada de decisão para projetos. Nós utilizamos IA para gravar reunião, para fazer ata, para tomada de decisão, para análise de dados, para criar dashboards, tudo para agilizar processos e tomada de decisão. É muito comum uma pessoa ignorar um dado, deixar algo passar. A IA é uma mente que trabalha para você. Você consegue construir um funcionário especializado em algo que vai te orientar a como seguir determinada função. E eu sempre digo, essa IA ela não vai substituir funções, cargos. Não acredito nisso. Por quê? Porque tem que existir uma pessoa capacitada para operar ela. Sim. É igual você, vamos supor, você desenvolve um taco de beisebol, certo? Super tecnológico, onde a madeira dele causa um impacto maior na bola, quando é arremessada e tal. Entrega numa mão de uma pessoa comum que não tem experiência com beisebol. Ela vai conseguir extrair o melhor dela? Não vai.
Para isso tem que ter um profissional. Capacitado. Exato. Se eu pego um veículo Fórmula 1, entrego numa mão de uma pessoa que não está acostumada a correr, ela vai extrair o melhor do veículo? Não vai. Por isso que nós precisamos de profissionais capacitados para estar utilizando essas IAs. Tanto de análise, tanto como gerar código de desenvolvimento, como também fazer análise de código de desenvolvimento, precisa estar fazendo as orientações, saber qual que é o problema, e tentar interpretar isso para poder produzir algo melhor e mais rápido, certo? Porque a IA é uma ferramenta que vai te auxiliar no seu dia a dia. Não é uma pessoa que vai fazer o seu trabalho no dia a dia. Perfeito. Cara, então é praticamente aquilo, né? Porque muita gente tem o medo, né? Ah, IA vai pegar meu trabalho, cara, estudei tanto tempo para fazer tal coisa e hoje a IA domina essa área, o que eu posso fazer? Não precisa ter esse medo, porque eu acredito que a IA, ela vem como uma ferramenta, né? Um auxílio, uma ajuda. É como você falou, é como se ele fosse um prestador de serviços à parte seu, né? Exato. Porque você vai ensinando também. Hoje muitas IA elas vão aprendendo com o que você pede. Então, se você falar hoje com a IA, meu nome é tal, eu quero isso, isso, aquilo. Daqui um mês, quando você fizer pedidos recorrentes para ela vai saber perfeitamente o estilo que você gosta, todas as correções que você fez, ele vai aprendendo. Então, é uma baita ferramenta que eu acredito que vem para agregar muito, principalmente na nossa área de vistoria. Né? Exato. A IA no mercado ela vai vir evoluindo bastante. Né? Tem empresas que já integraram IAs para fazer venda de refrigerante. Aquelas máquinas onde você coloca o dinheiro e já sai o refrigerante. Sim. Uma IA estava tomando decisão. Só que, como ela estava em um processo de evolução, ela começou a dar refrigerante de graça porque acreditava que a pessoa ia vir mais. Entendeu? Então, é sempre importante ter alguém operando para saber se aquele é o caminho correto. Claro. Um dos problemas em relação a isso é a contextualização da situação, né? A IA ela não tem o contexto geral. Falta experiência para saber o que é necessário. Um profissional formado é exatamente para isso, para contextualizar e utilizar ela de maneira adequada. Porque se você só deixa ela fazendo o que ela acha conveniente, não necessariamente está suprindo uma necessidade do usuário. Exatamente. Entendeu? Ela está vendo o que é melhor naquele contexto. Mas qual que é o contexto de fato? Qual que é a situação? E muitas das IAs elas são baseadas em pesquisas. Meio que ela faz uma pesquisa dentro de um banco de dados, talvez um Google da vida, e ela acredita naquilo que ela vê e procura. Sim. E até você falando pesquisa de banco de dados, é importante falar também que nós da Vistoria Go, quando nós utilizamos a IA, é sempre para fortalecer esses bancos de dados para a gente tomar decisões no futuro, né? Por exemplo, quando você tira a foto de um veículo para identificar a numeração do chassi, do motor, aquele chassi motor está condizente com a marca modelo e o fabricante que está sendo vistoriado? Porque muitas das vezes você está vendo vários motores, vários chassis, e esquece dos padrões de acordo com os fabricantes. A nossa IA ela vai lá e indica, está saindo fora do padrão, ela não é condizente. E já aconteceu, cara, tipo de chegar assim, para vocês, lógico, vocês estão vendo toda a parte interna, né, monitorando tudo que acontece. Já aconteceu, sei lá, aparecer lá um carro que foi vistoriado, só que no banco de dados alegou outro modelo, outro veículo, uma loucura dessa, Já tive uma experiência, né, quando eu cheguei, né, na empresa aqui, tinha um veículo que estava com uma Porsche, que porventura na numeração do chassi dela era o chassi de uma moto chinesa. Não, calma aí. Não, pera. Era uma... Você tá falando que era uma Porsche, aí ela chegou... E ela estava com a numeração... A numeração do chassi era uma moto. Isso, porque o que acontece? O chassi são 17 caracteres. Cada caractere, ele representa uma informação. O local de fabricação, o ano de fabricação, quantidade de porta, combustível, a versão dele, diversas informações. Não estava condizente em nada em relação ao veículo que de fato era. E quando a gente foi ver, existia informações junto ao Detran já registradas que falava o veículo foi aprovado. Nossa. O veículo tá tudo ok. E quando você pegava o chassi e decodificava ele, era uma moto chinesa. Então essa Porsche ela foi aprovada com o chassi constando na base de dados, né, que era uma moto. Isso. Cara, entendeu? Então são diversas situações que a falta de uma análise mais
concreta pode afetar na compra e venda de um veículo. No caso, é um veículo fraudulento. A procedência dele, Ninguém sabe. Ninguém sabe. E isso vai causando um efeito dominó, né? Exato. Porque provavelmente para esse carro chegar e ser aprovado, ele foi passando por etapas. Exato. Então ele passou aqui, passou por lá, passou por não sei aonde, foi indo, caiu como aprovado. Então aí, ó, você que nunca viu, uma Porsche com chassi de moto, tá? Então, fica aí a dica. São situações que, com o decorrer do tempo, você vai vendo problemas, né? Teve outros casos que eu já peguei, por exemplo, veículo dublê, né? Onde todos os dados estão condizentes com o veículo, só que não é o veículo original. Exato. Aí, até mesmo na época que eu estava trabalhando no suporte, a gente orientava como proceder nessas situações. A gente fazia uma pesquisa aqui, via como que poderia proceder. Opa, o veículo é dublê? Liga para a polícia. Não é você que vai falar que ele não pode circular, não. Se está constatado que é dublê, ele já não pode mais circular. Só abrindo um parênteses, para quem não sabe, dublê, né? Dublê é como se fosse por exemplo, eu tenho aqui, ó. Eu tenho um carro, tá aqui atrás de mim. Eu tenho, sei lá, um Celtinha. Aí, porventura, eu achei um outro Celta, com a mesma placa, com o mesmo tudo. É uma cópia do meu carro. E isso é errado, isso é grave, é Exato. crime. É crime, é fraude. Né? E tá, Gabriel, mas por que você está falando tudo isso? É importante dizer todas essas situações, porque até mesmo com GoOBD, você poderia ter evitado tudo isso. Porque você ia fazer a análise dos módulos e o veículo ia falar sobre ele mesmo. Entendeu? E iria evitar diversos tratamentos. Meio que então o GoBD é o psicólogo do carro? É praticamente tipo isso. Você conectou o GoBD lá, o carro. Ah, cara, eu tô... Bom, eu nasci em 2010, eu gosto de álcool, mas eu também gosto de gasolina, né? Às vezes eu sou meio flex. Reflex. Sim, o GoOBD ele veio para auxiliar exatamente nisso. Para saber, porque o veículo, a partir, eu acho que de 2014, 2015, os veículos eles ficaram mais tecnológicos. Então eles começaram a registrar todas as informações nos próprios módulos. Então é importante fazer análise desses módulos para saber como que está fazendo. Meio que para puxar aquele histórico, né? Exatamente. Então, você faz análise, o veículo fala para você como que ele tá, saber. Aí, quando você lê a folhinha que sai lá para saber se está tudo ok, condizente, vamos pegar o exemplo da Porsche. Opa, tá falando que o final do chassi aqui é 4321, mas ali tá 123. O veículo tá falando que é 4321. E aí, né? E aí? São situações que poderia ter evitado. Até mesmo no dublê que eu falei, analisando os módulos, iriam vir informações divergentes. E a partir disso poderia ser prevenido. Então é importante entender que todos os processos e todas as falhas que ocorrem no mercado podem ser evitadas. Como? Com o auxílio da tecnologia. Você vai utilizar uma IA para fazer a decodificação, para entender o processo. Você vai utilizar a análise das imagens para saber quais os danos, quais a parte do veículo, qual que é a procedência dele. Então, tudo isso é utilizado para te dar a melhor tomada de decisão possível, certo? Porque é comum um humano tomar uma decisão errada, mas com o auxílio de ferramentas, que é a IA, vai diminuir drasticamente toda essa possibilidade. É exatamente isso que até eu acho importante dizer nesse podcast, é o quê? Entender qual IA, qual tecnologia pode ser condizente melhor para a sua operação. Se tem dificuldade, não tem uma equipe de desenvolvimento, vem com a Vistoria Go, conversa com o nosso time comercial, se dá para fazer um desenvolvimento específico para vocês, porque a gente proporciona tudo isso, um atendimento personalizado, certo? Então, se você tem uma necessidade e nós temos a tecnologia a gente vai trabalhar com você para solucionar isso, porque quando os nossos usuários evoluem, nós evoluímos junto. É isso que nós acreditamos. E até mesmo, essa é a missão, visão e valor da empresa, né? Sempre trazer inovações tecnológicas para o mercado de vistoria. É muito importante dizer isso, porque em momento algum, no nosso decorrer da empresa, nós fugimos desse tema. É sempre inovação tecnológica para os nossos usuários. Que legal, cara. É isso. É ter uma empresa, uma visão, como sempre pensando para frente e sempre pensando também no agregar valor para a sua marca. E essa é a Vistoria Go, cara. Essa é a Control S e é o que a gente está prestando aqui, né, Gabriel? É isso aí.
Cara, aproveitando também, voltando um pouquinho ao assunto, né? Saindo um pouquinho de IA, um pouquinho mais da empresa, a gente estava conversando sobre as questões de veículos elétricos e tal, né? Vida útil, como que vai fazer no futuro a bateria, porque eu acredito muito que essa questão da vida útil vai pegar daqui uns anos, né? Tá. Porque como que vai funcionar isso, né? Eu tenho, sei lá, um BYD, aí ele tá lá, vamos dizer, com a bateria viciada, né? Ele não tá aguentando aquela carga, aquela autonomia que ele tinha antes, não tem mais. O que eu vou fazer com esse veículo? Ele vai ser descartado? Vou trocar a bateria na autorizado? O que vai acontecer? Você tem uma projeção disso? Você já pesquisou sobre isso? Olha, Lucas, vou ser bem sincero. Aham. Ainda é meio sombrio esse novo mundo. Sim. Eu tenho ciência que muitas concessionárias, elas pegam já o veículo que você tem como atual como entrada para um novo, né? Então, isso é uma maneira de minimizar esses possíveis danos. Sim. Né? Então, você faz a compra de um bem e devolve ele para a concessionária e adquire um novo a partir disso, show, bacana. Mas como que vai ser o descarte dessa bateria? Como que vai ser a procedência em relação ao uso posterior, né? Então, é bastante interessante essa pergunta. E eu vou te falar, não tem uma resposta concreta para te dizer em relação a esse tema, mas é muito importante isso ser levantado, porque quando um problema se faz presente no nosso cotidiano, que é a questão das baterias, é importante a gente analisar como que elas vão ser produzidas a partir dali, como que vai ser o descarte dela, como que é os trâmites em relação, porque quando você tem uma empresa e você tem um produto, que é o veículo elétrico, que pode gerar algum dano ambiental, porque tem que ser o descarte correto. Sim. Então tem que ser olhar com bastante cuidado para isso. Muitas empresas, quando elas vão fazer o levantamento dos seus serviços e produtos, eles têm que colocar todo o enredo em volta do seu produto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem simples aqui para contextualizar. Eu sou uma empresa que faz sorvete. O meu serviço é vender casquinha de sorvete. Certo. Quando eu estou falando de casquinha de sorvete, o que eu tenho que pensar? Junto com a casquinha de sorvete, eu tenho leite envolvido no processo, então eu tenho que ficar... Todos os materiais, ingredientes. Exato, tem que saber como que está a produção desse material, se o clima para produzir o material tá ok. Favorável, né? Exato. Mas aí até mesmo o descarte dele. Pô, e se alguém não comer tudo? Pode descartar em qualquer lugar? Se você jogar numa lata de lixo, às vezes pode ficar pingando. Sim, porque vai vai escorrer, derreter. sim. Exato. Então, quando você vai falar de um produto, colocar esse produto no mercado, você tem que pensar desde da montagem dele até o descarte dele. Então, é importante ter essa preocupação, sim, para saber como que o mundo vai rodar em relação àquele serviço. Porque as baterias, hoje, como eu disse inicialmente, existe uma crise energética no mundo em relação à energia, tanto que a China está evoluindo bastante na questão energética, trazendo novas opções. Então, é importante a gente visar isso, certo? Cara, eu já... Oi? Dá um corte aqui. Aham. Mano, eu não sei se essa resposta foi boa. Foi, cara, foi. É um bate-papo, mano. É pra gerar, tipo, dúvidas. O pessoal acha, beleza. Aproveitando também, você falou sobre isso, questão de descarte. Cara, tava vendo notícias que em São Paulo, né, juntamente com o prefeito, o governador, teve muitas mudanças em questão dos veículos elétricos, né? Tanto que em São Paulo hoje, acho que foi proibido, certeza foi proibido a compra de ônibus a combustão, entendeu? Então, hoje, dentro da cidade de São Paulo, não sei como que é aqui no ABC, só é autorizada a compra de veículos elétricos. E eu vi muita gente falando sobre que o mercado que fica em torno desses veículos, que são esses ônibus, é assim, eu tenho um ônibus aqui, eu comprei ele, claro, o ônibus a combustão, eu vou utilizar ele durante 10 anos, que era o período, que era o limite lá dentro da capital. Então, durante esses 10 ônibus, eu posso rodar com esse busão. Depois disso, eu tenho que vender, você não pode mais rodar, porque ele atingiu o limite da idade. E aí, tem um mercado muito grande aqui no Brasil de revenda desses veículos, né? Exato. Então, eu fico imaginando como que fica a revenda desses veículos pequenos, ou talvez desses ônibus, né? Daqui 10 anos, quando eles atingirem o limite, o que vai acontecer?
As empresas menores, as empresas de turismo, empresas de outros estados, elas vão querer comprar esses ônibus que rodaram durante 10 anos, todos os dias? Como que vai estar a vida útil? Como que vai ser o preço disso? Se daqui no futuro vai ser rentável, porque eu vejo que, você falou da crise, né, de energia, eu vejo que muitas empresas não conseguem nem carregar esses ônibus. Exato. Porque são, pô, sei lá, uma empresa de grande porte de São Paulo, ela tenha, por exemplo, 300 ônibus elétricos. Como que dá conta de carregar tudo isso, entendeu? Exato. Mas o importante é você falar em relação ao processo de revenda, né? Uhum. E até falando novamente, o classificador, ele vem exatamente para isso. Sim. Quando você vai fazer a vistoria de um ônibus, ou até mesmo de um caminhão, de um carro, são levantados diversos critérios para você dizer se eles estão condizentes sim ou não em relação à venda. Quando a gente pega um veículo de combustão, você vai ver também a queima do combustível, ver se ele está saindo muita fumaça do escapamento, para ver se está tudo ok, a queima do óleo, etc. Todos esses processos são necessários definir os critérios de avaliação para saber se está ok ou não. Certo? Então, isso vai facilitar bastante nessas tomadas de decisões futuras. Primeiro, quais são os critérios para eu saber a compra e venda de um veículo a combustão? Quais são os critérios de compra e venda de um veículo elétrico? Então, tudo isso tem que ser feito o levantamento. Se uma empresa chega e fala assim, ó, para mim não tem problema desde que ele não tenha menos de 80% da vida útil da bateria. Ok, então dá para ainda correr com um veículo elétrico um pouco mais. Sim. Então, isso vai dizer mais da necessidade e dos critérios de avaliação. Por exemplo, tem a concessionária da BMW que ela faz vistorias e o critério de avaliação para ela deixar um veículo para showroom é que todas as peças sejam originais. Não é porque uma peça não é original que o veículo não está aprovado para circular. Sim. Entendeu? Que o veículo, meu Deus, não tá com uma pecinha ali, não, descarta. Exato. Não presta. Então, é necessário primeiro levantar os critérios de avaliação para cada para cada bem em questão. Depois de levantar os critérios, qual que é a margem de aceitação? Se ele tiver, por exemplo, a bateria, vamos pegar a bateria, se ela tiver menos de 80%, você quer considerar um veículo ok para você pegar para sua frota? Não quero. Então, ok, nós vamos pegar acima de 80%. Beleza. Eu quero um veículo que esteja com pintura original, que esteja pouca personalização, porque sempre quando uma empresa de ônibus pega um ônibus para rodar nas ruas, sempre eles colocam lá os bancos, eles vão personalizando o veículo de forma fina, entendeu? Então, existe um desgaste em relação a essas personalizações, o quão você quer saber do bem em si. Então, você vai definindo esses critérios, vai fazendo evolução. A tecnologia está aí exatamente para isso, para auxiliar na tomada de decisão. Se você tem dúvida, se você não sabe como seguir com o processo, é necessário fazer uma pesquisa de mercado para saber como seguir. Você tem que entender quais são os demandantes, quais são os critérios essenciais para saber se aquilo ainda pode rodar sim ou não, quais são os critérios que a sua empresa considera relevantes para fazer aquele veículo na hora da vistoria. E a partir disso, fazer a compra e a venda do bem. Caramba, cara, você vê que é um tema que ele vai voando, vai passando, você vê que não acaba, cara. Tem muitos detalhes, muitas dúvidas, como a gente falou, é algo novo, né? Tá acontecendo. E essa é a evolução da tecnologia que a gente enfrenta, que também está caminhando junto com a Vistoria Go, né, Gabriel? Exato. A tecnologia evolui todo dia. Todo dia, não para, né? A cada dia tem um lançamento novo, tem um produto novo no mercado, alguma alteração de uma lei que exija o acompanhamento, a evolução do seu serviço em si. Então, então até muita gente pensa, né, que a tecnologia... Cara, o que é tecnologia, né? A tecnologia é algo da internet, é algo assim? Não, cara. Lá em 1910, quando fizeram, sei lá, um carro a cavalo, né? Que andava... O cavalo que era o motor do carro, aquilo já era a tecnologia da época. E assim foi caminhando durante todo o tempo. Né? É importante você até trazer isso, porque é sempre de acordo com a necessidade e com as situações que o mundo proporciona. Naquela época... Meio que geracional, né? Exatamente. Vamos trazer bem há bastante tempo, você vai ver que o pessoal andava a cavalo. Aí depois de cavalo foi a charrete e as carroças.
Aí não, precisava levar mais pessoa e mais peso. Ah, então coloca para 2 cavalos puxar. Ai, não, tá chovendo, tá molhando muito, então vamos cobrir aqui. Vamos colocar um teto. Aí depois disso foi descoberto os veículos a combustão, foi criado, beleza, então vamos personalizar melhor, vamos deixar ele mais rápido, vamos diminuir o peso dele para que ele fique mais leve. Ah, vamos fazer um veículo mais robusto para que ele consiga levar mais carga. De acordo com a necessidade do tempo, cada veículo foi evoluindo. Por exemplo, se você pegar o Fusca foi um dos veículos mais vendidos da história, certo? Mas ele, se comparar com uma Ferrari, tem uma grande diferença tecnológica. Claro. Por que a Ferrari não é tão vendida? Porque existe todo um contexto para aquele produto em si. Ah, eu preciso de um veículo que corre mais, que tem uma durabilidade maior, que vai passar por terrenos instáveis e vai aguentar. Ah, eu quero um veículo luxuoso, eu quero um veículo que tenha um motor potente, ele vai consumir mais combustível, então ele vai rodar mais rápido, mas um percurso menor. Sim. Entendeu? Então existem critérios para cada um. Demandas, né? Existem demandas, critérios, tem situações condizentes e tudo isso vai acompanhando o objeto, o produto que é o veículo, né? Com o tempo foi evoluindo para as motos, hoje nós temos os veículos SUVs, temos caminhões, temos até veículos agrícolas que foram criados para facilitar a vida rural. Então, são todos um tipo de serviço e critérios que vão evoluindo com o passar do tempo. Existe até mesmo, acabei de lembrar, uma coletadora de serviços agrícolas que ela faz de forma automática. Ela utiliza para pegar os grãos, a separação, tudo certinho, é utilizada a IA. Hoje, ela tem uma empresa conosco que faz vistoria de veículos agrícolas. Olha só, cara, e deve ser algo bem diferente, né? Sim, sim, mas é a necessidade do mercado. A necessidade. Entendeu? Compra e revenda. Pouco se ouve falar referente a isso, entendeu? Hoje aqui nós atuamos em São Paulo, né? Não tem tantos veículos agrícolas, mas em outros estados são mais fortes. Por exemplo, em Minas, no Paraná, como que são tratados esse mercado, entendeu? Então, E é um mercado gigantesco, né? Gigantesco. O Brasil é um dos maiores produtores de comida, de produtos que são exportados. Então, é importante dar uma visão a isso e uma atenção. O mercado vai evoluir e é importante que nós evoluamos juntos, entendeu? É basicamente isso. Perfeito, Gabriel. O papo tá muito bom, só que infelizmente a gente tem que encerrar. Pô, já tá cedo. Já aqui, ó. O cara aqui, ó, tá cedo aqui, ó. Tem poucos minutos aí de episódio, você que assistiu, você que ficou até aqui, guerreiro, batalhador, eu tenho certeza que você gostou do papo, gostou do assunto, que rende muito. Eu queria agradecer, Gabriel, muito obrigado por participar. Eu que agradeço pelo convite. O Gabriel, ele participou também da nossa Revigol, como de costume, todos os participantes que vêm no GoTalking, alguns deles participam de algumas perguntinhas chaves dentro da nossa Revigol. Se você tem interesse de assinar a Revigol, você pode estar escaneando o QR Code que vai aparecer aqui do lado, acessa, coloca lá seus dados, você vai receber a revista é bimestral. Então, a cada 2 meses, você vai receber uma nova edição dessa revista. Não pode perder, uma revista empresarial. Você que tem o seu negócio, você que quer começar nesse mundo, não perca, que é um conteúdo riquíssimo, tá, pessoal? Gabriel, novamente, muito obrigado por participar. Eu que agradeço pelo convite, Lucas. É uma honra ter você aqui. Você que é um cara da casa, você vai estar fazendo quantos anos de empresa? Eu tô com 9, já tô indo por uma década aqui já. Olha só, uma década trabalhando aqui na Concresort. É o menino de ouro aqui da empresa, né? É isso, pessoal. Beleza? Eu queria agradecer. Quer falar alguma coisinha para as pessoas que querem seguir nessa carreira de tecnologia? O que você tem a dizer sobre isso aí? Dá sua dica aí pro pessoal. Bom, basicamente é ficar antenado aí nos novos lançamentos, acompanhar um mercado específico para ver como que o mercado opera. Se você vem para a área de desenvolvimento, você tem uma grande abrangência de dados, né? Então, procure um mercado específico, foque nele, estude sobre ele, veja as tecnologias e demandas, os principais problemas. Você nunca vai vender nada se você não tiver um problema existente. Se o problema é velocidade, agilidade é o produto. Então, se você vai verificando que o processo é um problema, automatizar o processo é a solução. Então, é verificar, identificar esses problemas e vender a solução. É isso que a Vistoria Go faz. Identificar os problemas e vender a solução. É isso. Fechou, pessoal? Queria mandar um abraço para vocês. Sejam igual o Gabriel aí, ó, que menino parado não vende picolé, né? E para você que já é o nosso cliente,
Não perca as novidades que a gente sempre manda para vocês quentinhas no e-mail, tá, pessoal? Todas as novidades, atualizações, novidades de novos produtos, tudo. Tudo a gente tá mandando. Atualizações. O Gabriel tá por trás disso, ele é o responsável. Porque tudo que o time dele tá lançando lá, a gente envia via e-mail, notifica vocês nas redes sociais e vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa empresa, né, Gabriel? É isso aí, pessoal. Fiquem atentos nos e-mails, na plataforma aí, muita novidade pela frente. Então fiquem atenados para saber sobre isso. É isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Até o próximo episódio e valeu. Esse aqui é o Go Talking. Não perca o próximo, hein? Valeu!